Discipulado para os dias de hoje. Deus toma iniciativa, porque Deus é que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. A iniciativa é de Deus e não é sua. A Bíblia inteira mostra que Deus toma iniciativa. Quando Ele vem ao encontro de uma pessoa, sempre se revela a si mesmo e também seus propósitos. Isso é um convite para que essas pessoas possam ajustar a sua vida para realizar em obediência à sua vontade. Deus é Senhor soberano. Deus é Senhor e é soberano, e nós devemos centrar nossa vida nele. É Ele que sempre toma a iniciativa de realizar o que é da sua vontade. Quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, até mesmo o desejo de fazer as coisas que lhe agradam surge como iniciativa dele em sua vida. Isso é fantástico. Devemos permitir que Ele desenvolva sua presença em nós e Ele nos revele seus pensamentos. Só então poderemos ter a perspectiva adequada da vida. Se você mantiver sua vida centrada em Deus, irá imediatamente se alinhar com a atividade de Deus. Quando você perceber a atuação de Deus ao seu redor, seu coração vai disparar e você dirá: Pai, obrigado por ter permitido que eu esteja envolvido em sua obra aqui neste lugar. Se centramos nossa vida no eu, no ego, a tendência é a gente confundir a vontade de Deus com nossos desejos egoístas. As circunstâncias podem nem sempre ser a direção clara da vontade de Deus. Porta aberta e porta fechada nem sempre são indicações da direção de Deus. Ao buscar a direção de Deus, certifique-se que a oração, a Bíblia e as circunstâncias coincidem no rumo que você percebe que Ele está indicando. O segredo é o relacionamento com Deus. George Miller nos ensina isso. George Miller passou por um momento em que percebia que o povo estava descrente. O povo não orava e não acreditava mais que Deus pudesse responder a oração de maneira sobrenatural. E George Miller começou a orar por isso e inquietar seus corações. E um dia, no meio das suas orações, ele encontrou uma palavra, um salmo, versículo 10 do Salmo 81, que dizia: abra sua boca e eu a encherei. A partir daquele momento, George Miller começou uma jornada de fé que se tornou um testemunho fabuloso para todas as pessoas. Quando George Miller sentia a direção de Deus para realizar determinada obra, ele orava. Falava para Deus quais são os recursos que ele precisava. E não falava dessa necessidade para ninguém. Então, diante disso, ele começava a vivenciar experiências sobrenaturais, como realizar e construir orfanatos para 2.000 crianças, na qual, ao longo da vida, passou 10.000 crianças ali por aqueles orfanatos. Distribuiu Bíblias, fundou institutos de conhecimento bíblico, mas sempre compartilhando com Deus. A Deus dava direção, ele orava, pedia os recursos e não falava para ninguém. Aos 93 anos, aos 93 anos, seus bens terrenos, quando ele morreu, era avaliado $800. Mas ao longo da sua vida, dessa jornada com Deus, passou $8 milhões pela sua mão como doação em resposta à oração que ele havia feito a Deus. Não me recordo um período em que eu sinceramente e pacientemente busquei conhecer a vontade de Deus pelo ensino, o Espírito Santo, pela instrumentalidade da palavra de Deus, e tenha por isso deixado de ser orientado sempre corretamente. Mas se faltasse honestidade em meu coração e retidão perante Deus, ou se eu não esperasse com paciência pela instrução de Deus, ou se preferisse o conselho dos meus colegas e as declarações da palavra de Deus vivo, então eu cometia erro. E esse é o testemunho de George Miller. E eu quero ensinar você aqui o que ele compartilha nos seus textos. A primeira coisa que George Miller aprendeu foi que ele tem que deixar o seu coração no estado em que não tivesse qualquer desejo próprio, preparar para fazer a vontade de Deus. Ele não deixava o resultado entregue a sentimentos ou a qualquer impressão. Se assim o fizesse, tornaria ele vulnerável a grandes desilusões. Buscava a vontade de Deus pela sua palavra e juntamente com ela, o Espírito e a palavra precisavam combinar. O Espírito jamais estará em desacordo com a palavra. Depois, levava em conta as circunstâncias providenciais e, por fim, pedia a Deus em oração para revelar a ele
a correta vontade de Deus. Como é importante quando Deus, nesse tempo, procura homens e mulheres que pensem e agem como Jorge Miller, homens que se levantem para fazer uma obra que revele ao mundo o poder de Deus. Que eu e você sejamos homens e mulheres assim, discípulos assim, que se levantam para revelar ao mundo o poder de Deus, que ainda é grande e sobrenatural sobre todas as coisas. Vamos orar. Deus, eu espero que eu seja um dia um homem como Jorge Miller, que tenha esse alinhamento, essa sintonia, que eu possa me desprover, ó Deus, e me desfazer de toda vontade pessoal, de toda vaidade pessoal, para simplesmente entender e realizar a sua vontade no momento em que o Senhor quer, da forma como o Senhor quer, quando o Senhor quiser. Esse é o meu desejo para mim e para cada um. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Até o próximo estudo.